Bom, quando a gente fala que o partido que domina são os partidos da burguesia, a gente pensa o seguinte: nos últimos anos, quem dominou o país foi o PT e o PSDB, certo? Se revezaram aí no governo. E a gente viu em 2014 que os dois receberam financiamento de uma empresa muito conhecida hoje no país, que é a Odebrecht, né? Que é a Odebrecht. Ou seja, é claro que isso não vai aparecer no artigo, na televisão, etc. Mas quem financia esses partidos são essas empresas. E é isso que a gente fala. Quando a gente fala que eles querem implantar a reforma do ensino médio, que eles querem implantar a escola sem partido, é a ideologia dessa classe. Certo? Tanto que na escola, o ensino hoje não é marxista, é voltado para o mercado. Certo? Sobre socialismo e capitalismo. Olha só, eu fui para Cuba no final do ano passado, no meio do ano passado, e lá existem todos os problemas que existem no capitalismo, certo? Escola privada tem Cuba. Eu acho que hoje, é verdade, o que existiu, e isso todos os economistas que estudam do ponto de vista marxista dizem, existiram estados planificados, certo? Que foram produtos de processos revolucionários. Não existe comunismo. Aliás, tentam pintar que existe aí o crescimento do comunismo, justamente para atacar a luta que os trabalhadores estão desenvolvendo hoje contra os ataques que eles estão sofrendo. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Por isso que querem pintar toda essa coisa aí que existe comunismo e não sei o que. Na escola tem comunismo, a escola no Brasil é comunista, a escola no Brasil é marxista. Pô, se fosse marxista, a gente já teria feito aí uma revolução, certo? Nas escolas. Aliás, a partir das escolas. E outra coisa importante, me incomodou, inclusive, na fala do Kim, foi o seguinte, que ele atacou aqui o Fabiano com preconceitos, né, em relação à forma que ele fala. E isso é muito grave, né, porque vai contra, inclusive, o que ele defendeu em alguns debates, né, ele citou até o Schopenhauer, um filósofo muito conhecido aí, de que quando o cara não consegue debater com argumento, ataca pessoalmente. Então, vamos começar a ter respeito aqui nesse debate. Vamos começar a ter respeito entre nós, pelo menos, para a gente começar a avançar nesse debate. Porque aqui o debate é sério. Aqui nós não somos moleques, né, para ficar nessa coisa de atacar um ao outro, não. Boa, vamos lá. Antes de qualquer coisa, queria só rebater alguns pontos colocados aí na última exposição, de que a gente está aqui num debate sério em que se afirma que Cuba e que Venezuela são países capitalistas e são países que sofrem principalmente com os problemas advindos do capitalismo, né? Eu queria saber... Corte rápido. Qual seria a doutrina, né, que determina ou que justifica ou que sustenta, e eu achei engraçado até ele sustentar o ponto de vista dele dando bastante enfoque na palavra todos os economistas, vírgula, que estudam sob o ponto de vista marxista, né, ou seja, uma minoria irrelevante, absolutamente ignorada na academia, ignorada em todas as instituições financeiras e nos governos sérios, em que inclusive há bem-estar social, em que você tem governos de esquerda. Queria saber qual dessas definições você tem um capitalismo com controle de preço, qual dessas definições você tem um capitalismo com planejamento central, qual dessas definições você tem um capitalismo em que basicamente você não tem um banco central independente, qual capitalismo em que você não tem o controle do mercado, do valor da moeda, e sim o controle do Estado do valor da moeda, em qual capitalismo você tem a livre vontade, por iniciativa do Banco Central dos seus respectivos países, de imprimir o quanto de moeda você bem desejar, de determinar a taxa de juros como você bem desejar, em detrimento e apesar de qualquer manifestação do mercado, ou em qual capitalismo você tem um sistema de bolsas ou de produção estatal de alimento em que você dá um vale para a população, em que a população é basicamente obrigada a recorrer a traficantes de frango para poder comprar o seu alimento e recorrer a contrabandistas porque o alimento oficial é só aquele limitado via vales dados pelo governo. Então eu queria saber em qual definição de capitalismo que isso se encaixa, ainda mais quando você fala em debate sério. E também acho que há um erro fundamental sobre o significado, né, a semântica por trás da palavra preconceito, porque preconceito pressupõe um conceito que foi, como a palavra bem coloca pelo seu prefixo, né, é uma palavra que pressupõe que você tenha um conceito formulado antes de conhecer ou antes de ter contato com um determinado conceito, com determinada realidade. De fato é que eu estou tendo agora, imediatamente, esse conceito não é um conceito prévio, é um conceito agora de experiência, inclusive, de um cara que defende o português do outro falando Samos.